E aí, pessoal, bora falar de um tema que é, assim, o coração do direito penal para concurso? Teoria do crime. Entender isso aqui a fundo é o que separa o quase passei da nomeação, viu? Então, o plano é o seguinte, a gente vai desvendar essa matéria de um jeito bem estratégico, olhando direto para o que a banca realmente cobra. Fechado? Beleza, então se liga no nosso roteiro. A gente vai começar pelo básico, dolo e culpa. Depois, vamos ver a diferença entre fazer alguma coisa e não fazer nada, que é a comissão e a omissão. Na sequência, o resultado do crime, o famoso iter criminis, aquele caminho do crime, sabe? Daí a gente entra num ponto super crítico, que é o erro de tipo, e fecha tudo com aquele resumão para fixar o que importa. É um passo a passo pensado para construir o raciocínio, sem deixar nenhuma ponta solta. Vamos começar então pelo começo de tudo, a base, o pilar de qualquer análise de crime, a intenção. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é sempre essa. A pessoa quis fazer aquilo? Ou, sei lá, aconteceu meio que por um descuido? É essa grande divisão, a primeira porteira que a gente abre, a diferença entre dolo e culpa. E aqui já vem a primeira regra de ouro, anota aí. Dolo é a regra, culpa é a exceção. O que isso quer dizer? Que o direito penal está mais preocupado com quem age de propósito, com a intenção. Para punir alguém por um descuido, por uma negligência, a lei tem que vir e falar com todas as letras, olha, nesse crime aqui, a forma culposa também vale. Se a lei não falar nada, só se pune a intenção, o dolo. Pensa bem, é totalmente diferente querer matar alguém e causar uma morte por falta de cuidado, né? A lógica é essa. Mas cuidado, porque dolo não é tudo a mesma coisa não. Dá uma olhada nesse esquema. Tem o dolo direto, que é o mais fácil, a pessoa quer um resultado, vai lá e faz. Mirou no alvo, acertou. Agora, tem também o dolo eventual, e esse aqui confunde muita gente. No dolo eventual, a pessoa não quer exatamente aquele resultado, mas ela sabe que ele pode acontecer. Ela prevê o risco e, mesmo assim, toca o barco. É o famoso dane-se. A pessoa assume o risco e não se importa com a consequência. Beleza, já entendemos a intenção. Agora vamos falar da forma como o crime acontece. Porque nem sempre um crime é sobre fazer alguma coisa, sobre ter uma ação. Às vezes, o crime é justamente não fazer nada, ficar parado quando se tinha a obrigação de agir. É aí que a gente entra na diferença entre os crimes comissivos e os omissivos. E aqui, atenção total, porque isso despenca em prova. Temos dois tipos de omissão. A primeira é a omissão própria. Aqui, a própria lei descreve o não fazer como crime. Pensa na omissão de socorro. O crime é simplesmente ver alguém em perigo e não ajudar. Agora, na omissão imprópria, o buraco é mais embaixo. Aqui a pessoa não é um qualquer na rua. Ela tem o dever legal de evitar o resultado. Ela é o que a gente chama de garantidor. Pensa no salva-vidas. Se ele vê alguém se afogando e não faz nada, ele responde pela morte, como se ele mesmo tivesse afogado a pessoa. Tá, mas quem é essa figura do garantidor? Quem tem esse dever de agir? A lei é bem clara sobre isso. São 3 situações. Primeiro, quem tem por lei a obrigação de cuidar, como os pais. Segundo, quem assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, tipo um segurança. E terceiro, quem, com uma atitude anterior, criou o risco. Se alguém empurra outra pessoa na piscina e essa pessoa não sabe nadar, quem empurrou cria o dever de salvar. Essa listinha aqui é matadora para a prova. Fechou. Agora vamos mudar um pouco o foco e olhar para o resultado do crime. Vamos ver aqueles casos em que o que acontece no final muda completamente a figura, e também aqueles crimes em que só criar uma situação de risco já é o bastante para ter punição. E aqui vem um nome que, nossa, costuma dar um nó na cabeça do pessoal. Crime preterdoloso. Mas calma, é mais simples do que parece. A palavra préter quer dizer além, então é um crime que vai além da intenção. Pensa assim, a pessoa tinha dolo, tinha intenção para fazer uma coisa, mas por culpa, por um descuido, o resultado acaba sendo muito mais grave do que o planejado. É essa mistura, dolo no começo e culpa no fim. Esse diagrama aqui deixa tudo bem claro. O exemplo clássico, o agente quer dar um soco em alguém só para machucar. Isso é o dolo. Só que a vítima cai, bate a cabeça e morre. A morte não era a intenção dele. Aconteceu por um descuido, por culpa. Tá aí o crime preterdoloso. E anota isso com caneta vermelha, piscando. Não existe tentativa de crime preterdoloso. Pensa bem, como é que alguém pode tentar produzir um resultado por descuido? Não faz sentido. Isso é pegadinha clássica de prova. Olha essa tabela, pessoal. Isso aqui vale ouro. Basicamente, temos crimes de dano e crimes de perigo. O de dano é fácil, tem que ter uma lesão real, tipo um homicídio. Já nos de perigo, o risco já basta. Mas atenção, no perigo concreto, precisa provar que o perigo de fato existiu. No perigo abstrato, a lei já presume o perigo. Porte ilegal de arma é o melhor exemplo.
O simples fato de estar com a arma, sem autorização, já é crime. A lei entende que aquilo por si só já é perigoso. Beleza? Vamos em frente. Agora a gente vai percorrer o caminho do crime, o que o direito chama de iter criminis. Entender as fases dessa jornada, desde a ideia que surge na cabeça da pessoa até o crime acontecer de fato, é super importante. É isso que vai nos ajudar a entender o que é uma tentativa, um dos temas que as bancas mais adoram cobrar. Esse caminho tem 4 fases. Se liga! Primeiro, a cogitação. É só na mente da pessoa. E o direito penal não pune pensamento. Depois vem a preparação, se organizar para o crime. Em regra, também não é punível. A coisa fica séria mesmo é na terceira fase, a execução. Aqui a pessoa começa a agir. É a partir daqui que o Estado pode punir. E por último, a consumação, que é quando o crime se completa. E aí chegamos na distinção-chave. O crime consumado é quando tudo dá certo, para o criminoso, claro. O resultado que a lei descreve acontece. Já na tentativa, a execução começa, mas o crime não se completa por um motivo que está fora do controle do agente. Essa é a pergunta de ouro. Por que não se consumou? Se foi porque alguém foi impedido por algo externo, a polícia chegou, a vítima reagiu, aí sim a gente tem uma tentativa. E agora, a pegadinha clássica, o famoso crime impossível. Pensa comigo, tem como punir alguém por tentar matar uma pessoa que já está morta? Ou tentar envenenar alguém com açúcar achando que é veneno? Não dá, né? O crime era impossível desde o começo. Nesses casos, mesmo que a pessoa tivesse a pior das intenções, não há punição. É o que a gente chama de tentativa inidônea. Bora para o próximo ponto, que é um dos mais importantes, daqueles que realmente definem a questão na prova. Vamos falar do erro de tipo. A pergunta aqui é o que acontece quando a pessoa se engana sobre a realidade na hora de agir. O conceito é esse. No erro de tipo, a pessoa não sabe o que está fazendo de verdade. Ela se engana sobre um elemento do crime. O exemplo clássico ajuda a entender. Imagina alguém saindo de um lugar e pegando, por engano, um celular que é idêntico ao seu. A pessoa está subtraindo uma coisa alheia? Tá. Mas ela tem a intenção, o dolo de furtar? Não. Para ela, o celular é dela. Esse erro sobre a realidade acaba com o dolo. E as consequências desse erro? Essa tabela aqui resume tudo. A gente precisa se perguntar, esse erro poderia ter sido evitado? Foi uma mancada ou era algo que qualquer um cometeria? Se o erro era inevitável, se uma pessoa de cuidado normal também erraria, então, fim de papo, exclui o dolo e a culpa, não tem crime nenhum. Agora, se o erro era evitável, se a pessoa foi meio desligada, aí a história muda. O dolo continua excluído, mas ela ainda pode responder pelo crime na forma culposa. Claro, só se existir essa previsão na lei. Ufa! Bastante coisa, né? Então respira fundo, que agora é a hora do nosso resumão final. Vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e fixar aqueles pontos que vão garantir a questão na prova e fazer a diferença na classificação. E para fechar com chave de ouro, uma comparação que as bancas adoram: crime e contravenção penal. Não é a mesma coisa e saber a diferença é crucial. A pena é diferente, a aplicação da lei fora do Brasil também, mas o ponto que mais cai, o pulo do gato, é esse aqui. Tentativa de crime tem punição. Tentativa de contravenção, não. Isso tem que estar na ponta da língua porque é o tipo de questão que elimina quem não está atento. E é isso, pessoal. Chegamos ao final. A grande sacada aqui é entender que a teoria do crime não é só decoreba. É uma ferramenta, um sistema lógico. É como colocar um óculos especial para analisar qualquer caso criminal do jeito certo. Dominar isso não é só para gabaritar a prova. É começar a desenvolver o raciocínio jurídico de verdade. Então, fica a reflexão. Com tudo isso em mente, como a análise das próximas questões vai mudar? Pensem nisso. Bons estudos e vamos juntos até a aprovação.